Você realmente sabe o que é uma trust? Não! Certamente você já ouviu esse termo em alguma roda de conversas, principalmente na época que Eduardo Cunha foi o nosso garoto propaganda, nem tão positivo assim, mas ele falava muito de trust. Ele dizia: como eu vou declarar o dinheiro se o dinheiro não é meu? O dinheiro é de uma trust. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas isso virou meme na internet. E desafio a provar. Eu vou explicar para vocês de maneira didática e clara, finalmente, para você entender o que de fato é uma trust. Uma trust, na verdade, ela nada mais é do que um instrumento jurídico. É uma instrumentalização jurídica que você pode fazer para principalmente fazer sucessão patrimonial. Ela é muito utilizada para famílias que se preocupam com isso, né? E que também usam isso como blindagem dos seus recursos, porque quando você tem um trust dentro de um regime de fideicommício, você transfere os seus investimentos, a administração dos seus investimentos para um trustee, que normalmente é um banco ou uma plataforma de investimentos ou uma companhia seguradora. Agora, por que o trust não é tão falado assim no Brasil? Ainda é assim, hoje em dia que virou modinha falar de investimento no exterior, a gente até ouve falar. Mas se você pensar bem, não é algo que tenha assim muita informação. Porque na verdade o trust ele vem do direito anglo-saxônico e o Brasil usa o direito romano. Mas trust é algo tão antigo, mas tão antigo que é da época medieval. E eu vou dar aqui um exemplo de trusts nessa época dos feudos e você vai entender, certeza absoluta, como de fato é essa instrumentalização jurídica. Na época da guerra, nessa época, lá atrás, quando um homem era convocado a ir para a guerra, ele pedia ao vizinho para que esse vizinho cuidasse das suas plantações, da sua agricultura, para que sua família, por exemplo, tivesse que comer, tivesse como subsistir aquele tempo que ele estivesse fora. No papel do trust, esse dono dessa plantação, ele é o settlor, que é o dono do dinheiro. Ele é o investidor hoje na atualidade, né? Uma peça principal dentro desse contrato. Quem tem o dinheiro, quem é o dono do capital, que era o dono da agricultura. Quem recebe, digamos assim, a responsabilidade de administrar o seu dinheiro, os seus investimentos ou cuidar daquela plantação é o trustee. A figura do trustee hoje, ela é muito feita por instituições bancárias, seguradoras e plataformas de investimento. Você está transferindo a administração dos seus bens para um trustee. E esse trustee administra os seus bens em favor dos seus beneficiários, que é aquela família que ia se alimentar dessa administração, dessas plantações e dessa agricultura. E no nosso caso, é a família que vai herdar os bens do settlor, do investidor. Então, essas três peças são fundamentais dentro de um contrato de trust. Eu vou colocar aqui para vocês lembrarem e marcarem isso. Settlor, dono do dinheiro, trustee, quem faz a administração do dinheiro, normalmente os bancos, e os beneficiários. Os contratos de trust são muito utilizados, como a gente acabou de falar, para sucessão patrimonial, porque você tem a capacidade dentro desse contrato de colocar os seus herdeiros, nome, enfim, e percentual daquele investimento que fica para cada um, fazendo uma transmissão ao herdeiro sem entrar para inventário, dentro da economia global. Porque você pode fazer isso no Brasil com outras instrumentalizações, não é? Mas acessando a economia global com investimentos em dólar, por exemplo, é uma excelente forma de você fazer. Até porque você também pode fazer uma carta dentro desse trust, dando as orientações que como você prefere ser conduzido esse recurso. Para alguns trusts, por exemplo, você pode fazer uma carta dizendo que você quer que somente os seus beneficiários saquem os dividendos, os rendimentos daquele investimento e nunca o capital. É um exemplo para vocês entenderem. Bom, o trust ele é utilizado normalmente para centros offshores, junto com offshores. Tem um outro vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aí para vocês olharem, né, entenderem o que é o centro offshore, onde eu explico bem direitinho. Mas só relembrando, offshore é quando você abre uma conta, né, fora da sua jurisdição fiscal, ou seja, o seu país de residência, e normalmente em centros que têm otimização tributária, como Ilhas Caimã, Dubai, né, Bahamas, Ilhas Virgens. São diversos centros offshores no mundo que os investidores acessam. Quando a gente tem uma offshore e tem um encapamento dessa offshore de uma trust, ou seja, a gente tem os dois, tem uma trust offshore, você fica coberto 100% dentro dos seus investimentos, porque você tem a otimização tributária, né, de não pagar impostos dentro dos seus investimentos, otimização tributária que hoje está sendo votada, né, nesses 45 dias, vai ter a votação final e depois da presidência para entender quais serão as mudanças, e a gente vai fazer um vídeo completo sobre isso aqui, trazendo os especialistas, tá? Aguardem. Mas até então, você tem a otimização tributária desses centros offshores,
né, dando vazão para o seu dinheiro e rendendo cada vez mais, porque não existe o recolhimento de impostos. E você tem a transmissão aos herdeiros, a sucessão patrimonial sem inventário dos seus recursos e também a blindagem patrimonial, que é importantíssimo, né? Um trust, ele se assemelha a um cofre. Coloca aqui, produção, por favor, um cofre bem grande, cheio de dinheiro, de dólar que é o que vale. Então você tem um cofre que se assemelha a um trust, onde você coloca os seus investimentos ali dentro e ninguém pode questionar isso aí, a não ser em 3 hipóteses: lavagem de dinheiro, né, crime contra o sistema financeiro no Brasil, tráfico de drogas ou tráfico de armas. Como a grande maioria das pessoas, dos nossos investidores que a gente conversa, não atua com nada disso, eu fico muito tranquilo em dizer a vocês que usem o encapamento de uma trust dentro dos centros offshores para que você fique tranquilo e acesse o mercado global. Quando a gente faz isso dentro de um offshore, eu vou lembrar a vocês que, além de toda essa parte de instrumentalização, a gente pode acessar diversos ativos no mundo através do dólar. Você não fica preso dentro de uma economia. Ainda que você abra, por exemplo, o seu centro offshore em Porto Rico, Estados Unidos, né? Muita gente gosta de abrir em Porto Rico porque você está dentro da economia segura dos Estados Unidos, um lugar onde te dá otimização tributária. Ainda que você faça isso, você não está preso na economia dos Estados Unidos, mesmo em dólar e mesmo sendo de lá a sua conta, porque você pode acessar mercados globais através de alguns tipos de plataformas que te oferecem esse benefício. Então você pode acessar, por exemplo, ativos do mundo todo, inclusive do Brasil, tá? Não aconselho, até porque a gente, quando tira o dinheiro daqui, lembra lá atrás, quando a gente conversa, a gente está tirando o dinheiro do risco país. Mas eu vou colocar para vocês aqui um exemplo de hoje, né? A gente tá falando disso agora no meio de novembro de 2023. A gente está com os juros mais altos da economia americana do mundo, dos últimos, enfim, eu acho que sem precedentes. E a gente tem hoje grandes bancos americanos pagando em bonds ou igual ou mais de 8% de juros em dólar nos Estados Unidos, de grandes companhias bancárias. Americanas não são companhias de risco, então hoje você pode ter toda essa instrumentalização, tendo juros de 8%, 9% ao ano em dólar. E eu digo que quem vai comprar esses bonds hoje vai se privilegiar muito no futuro, e a gente também vai falar sobre isso em outro momento, né? Um momento muito breve, mas os Estados Unidos não vai conseguir manter esses juros tão altos por muito tempo, porque isso fica muito caro, né, para o Tesouro americano. E quem tiver esses títulos comprados hoje, no ano de 2023, né, no final desse ano, vai ter muita valorização na venda no futuro, quando os juros baixar. Então você consegue ter tudo isso dentro de um único instrumento, tá? O que é importantíssimo. Bom, se você gostou desse vídeo, se te agregou em algo, se elucidou suas dúvidas, compartilha, clica no like e divulga o canal. Espero você aqui. Ficou muito melhor?